A nova grande treta depois de despertar. Minha gente. É a divertida grande dança fantasma. E hoje a gente vai falar sobre ela, no período de 2017 a 2019. A grande dança fantasma, problemas chineses, o Tratado de Denver e a assimilação de Seattle. 2017. A grande dança fantasma, surge a Lone Star, Guerra das Tríades. Em 2 de fevereiro desse ano, 4 corporações do Reino Unido se uniram para formar a Transys Neuronet. O motivo da fusão era combater os titãs econômicos japoneses e americanos que estavam no auge. A Neuronet provavelmente é mais famosa por ser a corporação com um grande dragão, que é Letira, neste caso, como chefe de pesquisa e desenvolvimento. Quase 2 meses e meio depois, em 13 de abril, diversos terremotos abalaram a China. Esses terremotos derrubaram as montanhas onde a China havia enterrado seu arsenal nuclear. Ops! Diversas das ogivas nucleares contidas lá detonaram, por sua vez causando mais terremotos e desabamento, causando a detonação de ainda mais ogivas. No fim das contas, o governo chinês perdeu praticamente todo o seu arsenal nuclear. 9 de maio trouxe a primeira estação espacial privada, a Halo, sendo lançada em órbita por sua empresa matriz Harris 3M. Durante essa época, o playboy milionário Clay Wilson estava comprando a Bartholomew Seguranças Incorporated e a Absolute Software Incorporated em Austin, Texas. Essas duas companhias se fundiram em 22 de julho para formar a Lone Star Securities Incorporated. Enquanto outras companhias de segurança estavam fechando as portas, Wilson estava estufando a infraestrutura da Lone Star. Em 5 anos, a Lone Star se tornou um dos maiores nomes do meio. Em resposta à ordem executiva 17321 do presidente Sharma, Daniel Coyote Vivante prossegue com a sua ameaça de permitir que a mãe natureza revide com toda a sua força. Em 17 de agosto, um número desconhecido de xamãs tribais por todos os Estados Unidos se uniu para realizar a grande dança fantasma. Às 10h32 da manhã, horário local, os Montes Hood, Rainier, St. Helens e Adams entram em erupção simultaneamente. Os Estados Unidos tentaram revidar ao avançar suas tropas contra Coyote Vivante e Asnana, mas acontecimentos climáticos bizarros impediram cada tentativa de cada avanço pelo resto do ano. A ansiedade corporativa ataca novamente no Reino Unido em 5 de setembro, quando a British Imperial Chemicals se funde com 2 outras corporações para formar a Zeta Imperial Chemicals. Em 22 de agosto, o recém-coroado rei Kamehameha IV anuncia a secessão do Havaí com o Zewa e o nascimento do Reino do Hawaii. Os Zewa, preocupados com a situação das Nana, permitem que as ilhas se retirem pacificamente em troca dos direitos de manter Pearl Harbor como uma instalação militar ativa dos Estados Unidos. Nessa época, na China, uma guerra nas sombras estava sendo fomentada pelo grande dragão oriental Long. E levou seus ativos das Tríades para a guerra contra outras facções das Tríades numa tentativa de controlar o submundo chinês. A guerra acabou abruptamente em 18 de outubro, quando o quartel-general da Associação do Pavão Majestoso queima por completo. Não se sabe se isso foi feito pelo próprio Long ou só sob ordens dele. 2018. O Tratado de Denver, o colapso chinês, Seattle fica maior e o nascimento da TECISA. No ano anterior, o governo chinês perdeu a maioria do seu arsenal nuclear e ficou enfraquecido por causa disso. As províncias chinesas foram algumas das primeiras regiões a perceber e a primeira a se revoltar. Após anos de maus tratos sob o regime comunista, diversas províncias da China começaram a se revoltar e se separar da China. O Conselho de Desenvolvimento de Cantão se separou em 17 de março, formando a Confederação de Cantão. As províncias de Sichuan, Shaanxi e Henan logo se tornam independentes. Todo o resto foi renomeado como a República da China. Após meses de negociações de ambos os lados, representantes das NANO, dos Estados Unidos, Aston e Canadá se reuniram em Denver para assinar o Tratado de Denver. O documento só possui 10 páginas, mas é bem possível que sejam as 10 páginas mais importantes da história do Sexto Mundo.
O tratado delimita os seguintes pontos: ceder terras cobrindo a maior parte da América do Norte e Ocidental às nações nativo-americanas para os propósitos de formação de suas próprias nações independentes. Estabelecer e reconhecer de agora em diante a legitimidade das nações nativo-americanas, especificamente a Nação Sioux, o Conselho Pueblo, o Conselho Salish, a Nação Ute, a Nação Aleut Transpolar e a Nação Tsimshian. Estabelecer o Conselho Soberano Tribal como corpo governante internacional de forma coletiva para as nações nativo-americanas, junto dos deveres e responsabilidades confiados a tal conselho. Realocar e remover ao longo de 10 anos todos os cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá inelegíveis para a cidadania das nanas das terras cedidas às nações nativo-americanas. Estabelecer terras reservadas dentro das nações nativo-americanas para a residência daqueles que desejam permanecer em território das nanas, mas que ainda não são elegíveis para a cidadania neste momento. Estabelecer Seattle como uma extensão extraterritorial dos Estados Unidos da América, com exceção da Ilha Mercer, que está cedida de agora em diante para o Conselho Salish e renomeada como Ilha do Conselho, para o propósito de estabelecer embaixadas para os Estados Unidos nas nações nativo-americanas. Estabelecer o Conselho de Denver como corpo designado para dirigir a implementação desse tratado e para governar a cidade de Denver, nomeada de agora em diante a Zona Livre de Front Range, e para dividir o controle da Zona Livre de Front Range entre os signatários que compartilhem interesses nesta área. Especificamente Ashland, o Conselho Pueblo, a Nação Sioux, os Estados Unidos e a Nação Ute. Ele também mantém a cidade de Seattle e o cortiço urbano da Califórnia sob o domínio do Zero. Esses dois centros populacionais são muito importantes para que os Estados Unidos cedam o controle total, e por isso puderam permanecer como cidades desse país. O primeiro problema enfrentado pelo tratado foi a realocação de milhões de anglos em território das nanas. Não só essas pessoas perderiam seus lares, mas muitas também enfrentavam a discriminação da minoria política dominante, os ameríndios. Os esforços de realocação tiveram sucesso limitado, que variava de nação em nação. Em 22 de julho, um cientista residente de Chicago chamado Dr. Rosato Hikita, da SP Systems Incorporated, demonstrou a primeira tecnologia de sistema de indução sensorial artificial para a mídia. Esse é o ponto de partida para a indústria de entretenimento por sensorama, e Chicago se tornará um local importante para isso. Mas a tecnologia demoraria anos para chegar. Seattle, ainda sendo parte dos Estados Unidos, foi relativamente imperturbada pelo Tratado de Denver, e se iniciaram diversos projetos de construção por toda a região. Em 9 de novembro, a FUC Eletrônica Industrial completou seu complexo industrial de Seattle. Esse era um sinal de que Seattle sairia ilesa do conflito com as NANA. 2019, o problema de refugiados de Seattle e a resposta: Apollo, Vingança Ute e o nascimento dos cibernéticos. Por todo o primeiro trimestre de 2018, mais de 200 mil refugiados anglos do noroeste americano se dirigiram para Seattle. Esses refugiados causaram uma escassez de alojamento e alimentos, e como aconteceu antes, a resposta foi uma violência esporádica e muito tumulto. O departamento de polícia de Seattle foi engolido ao tentar manter a paz. As coisas melhoraram em 8 de março, quando as cidades de Renton, Bellevue e Kent votam para se tornar parte de Seattle. No fim do segundo trimestre, Seattle também incorpora todo o condado de King e a maior parte dos condados próximos de Pierce e Snohomish. Não querendo ser deixada para trás pela Harris 3M, a Ares Indústria lança sua estação espacial Apollo em 12 de abril. Durante esse segundo trimestre da nação Ute, o extremismo anti-anglo desabrocha. Durante todo o esforço governamental para realocar os anglos em território Ute, a violência ocorre diversas vezes. Os incidentes se tornam comuns pelos próximos 2 anos. A maioria vai embora, mas uns poucos corajosos permanecem. 2 companhias de telecomunicação, a Nokia e Ericsson da Finlândia, se fundem para formar a corporação Erica em 13 de agosto.
10 dias depois, o mundo é mais uma vez apresentado à famosa violinista Leonora Bartoli. Sua história circulou os jornais do ano passado, descrevendo seu auge meteórico no mundo da música e sua derrota completa quando ela perdeu o braço esquerdo num acidente. Em 23 de agosto, ela volta aos palcos do mundo para apresentar seu Cybermembro criado pela Transys Neuronet. Utilizando tecnologia de ponta, Tecisa e muita terapia, ela volta a tocar em pouco mais de um ano. Em 6 de setembro, Seattle cresce de novo. Dessa vez, as duas cidades de Tacoma e Everett votam para se unir a Seattle. Em 23 de novembro, o fundador e patriarca da corporação Shiawazi, Emory Shiawazi, morre. Por hoje é só. É bastante coisa. Daniel Coadjuvante é um cara que sabe o que faz. Um ícone eterno. Mas eu vou parar de babar ovo aqui. Porque ano que vem, né? 2020, 2022, tem a chamada goblinização.